Agora, o Felipe Pereira, especialista em mercado digital, ele acompanha a evolução da IA, tanto no ambiente profissional quanto no uso familiar. Felipe, muito boa tarde. Eu queria que você começasse falando sobre esse anúncio. Esse anúncio, ele representa uma mudança importante na forma como as pessoas encaram a responsabilidade pelo uso da IA por adolescentes? Como que a gente pode analisar isso? Opa, muito boa tarde. Muito bacana estar aqui conversando com vocês. E esse anúncio, ele é, na verdade, uma resposta da Meta, né, da plataforma, a uma pressão social que a gente tem de ter maior segurança do ponto de vista do uso dessas ferramentas. Nós temos ali uma mudança grande no poder na mão do usuário, né, em que antigamente a gente ia nas ferramentas de busca para pesquisar assuntos diversos, e aí se a gente for falar de temas sensíveis, questão de violência, de atentados, etc., a gente vai ter ali pessoas procurando soluções em sites de busca, e dependendo da existência das informações previamente, para poder a gente encontrar a resposta, e a partir desse momento agora, que a gente tem a IA generativa, a própria ferramenta de inteligência artificial, ela vai criar respostas para mim, mesmo que aquilo ali não exista previamente. Então, do ponto de vista prático, existe uma cobrança social grande, né, porque isso gera uma série de riscos, e aí a Meta vem ali trazendo essa notificação, né, como uma tentativa de trazer mais proteção para os usuários, as famílias, para que isso não gere um problema grande lá na frente. Não está aqui na nossa pauta, mas eu queria entender. Então seria mais ou menos aquilo, quando você manda uma pergunta, alguma coisa nesse sentido para a IA e ela responde algo errado, aí você corrige, ela fala assim, opa, você tá certo. Então aí corrigindo mais algo que ela mesma inventou. Seria algo nessa linha? Ela corrige algo que ela inventou, né, quando ela erra. O ponto é que ela tem errado cada vez menos, né? E aí a gente pode pedir, alguém mal intencionado, por exemplo, pode pedir para ela fazer coisas que ela não deveria fazer. Então, por exemplo, passar uma foto de alguém e pedir para ela fazer uma foto dessa pessoa em traje de banho, né? Teve até um evento desse, alguns meses atrás, de um político no exterior, e que os usuários foram lá, pegaram a foto de uma senadora, lá internacional, e pediram para a IA fazer ela de biquíni. E essa foto foi para nas redes sociais e gerou todo um escândalo, aquela confusão. Então, assim, a IA, pela capacidade que ela tem de criar coisas, né, e aí ela cria isso do zero, né, entre aspas, não necessariamente pegar apenas coisas que já existem, isso acaba gerando uma gama de possibilidades muito grande. Eu posso, por exemplo, pegar um vídeo seu, uma foto sua, na verdade, enviar para uma ferramenta de IA e pedir para ela fazer um vídeo seu falando qualquer frase, inclusive clonando a sua voz. Então, imagina um vídeo como esse rodando numa rede social. Será que isso foi o Rodrigo que falou de fato? Será que isso foi o Felipe que falou de fato? Então, isso gera um problema grande. Esse ano, por exemplo, é o ano eleitoral. Eu ia falar isso. Né? Então, pior ainda, né? O que a gente vai ter de vídeos da direita e da esquerda, né, dos candidatos, falando coisas que eles não falaram, não está no gibi. Rodando ali em grupos de WhatsApp, vídeos fakes, etc. Então, essa questão da Meta em particular é meio que ela dizendo, turma, eu estou preocupada com a segurança dos usuários, e aí, por conta disso, qualquer tipo de situação, nesse anúncio particular, né, ligado a automutilação, ideação suicida e coisas desse tipo, eu vou automaticamente notificar. Teve até um caso, Rodrigo, não sei se você acompanhou, algumas semanas, de um aviso do ChatGPT, né, em que um adolescente estava conversando com ele, coisa ligada a isso, a polícia foi acionada, né, veio para a polícia brasileira e acabaram conseguindo ajudar as pessoas envolvidas dentro daquela situação. Tá? Então, a IA da Meta, que é uma ferramenta, uma plataforma que ela está, aspas, atrasada dentro da corrida da IA, né, se a gente for pegar Gemini do Google, ChatGPT, etc., mas a Meta ela tem uma grande vantagem que ela é muito popular. Então, hoje, praticamente todo mundo usa o WhatsApp. Então, a partir do momento que ela coloca a IA dentro do WhatsApp, disponível para todo mundo de forma automática, as pessoas passam a ter a IA na mão, mesmo que elas nem soubessem disso. E isso gera uma facilidade de uso muito grande e, por outro lado, uma grande responsabilidade para a própria Meta, né? Já que ela tem ali, está dando poder para a população como um todo mundo tem um WhatsApp na mão, praticamente toda a população ativa de usuário de smartphone, poder fazer criações de imagens, textos, usando as ferramentas de IA. Estamos conversando com Felipe Pereira, especialista em mercado digital, sobre a Meta, sobre inteligência artificial. A Meta anunciou que vai passar a notificar os pais quando identificar sinais de automutilação
ou ideação suicida em conversas de adolescentes com seu assistente de inteligência artificial. Cada vez tem sido mais comum, inclusive, a gente se deparar com reportagens acerca de denúncias feitas a partir de pesquisas da inteligência artificial, principalmente quando envolvem crianças, pesquisas do tipo como matar o próprio colega, coisas nessa linha. Cada vez a meta tem sido mais rigorosa. Eu queria te perguntar ainda sobre esse assunto, temas sensíveis, né, que a gente fez a introdução aqui, como automutilação, suicídio, violência. Existem limites relacionados a isso a critério da inteligência artificial? A meta tem um rigor maior quando se trata desse tipo de assunto, ou também assuntos da linha criminal, algo do tipo? Como que isso é visto pela meta? De que forma que isso tem sido visto ultimamente pelos especialistas? Qualquer tipo de tema, Rodrigo, que possa gerar um prejuízo para a sociedade, tá? Tanto do ponto de vista individual, de um indivíduo querendo planejar um suicídio, por exemplo, ou do ponto de vista coletivo, deixa de ser um prejuízo para a sociedade também, seja Felipe pensando em cometer um suicídio ou Felipe pensando em cometer um atentado numa escola, as plataformas vão buscar evitar isso, né? Ou minimizar ou reduzir o risco com que isso ocorra. Então, esse anúncio agora em particular foi ligado à ideação suicídio e automutilação, mas existe toda a preocupação com relação a crimes gerais, né? Crimes tradicionais, né? De mortes, de atentados, de como que eu construo uma bomba, por exemplo. Imagina que alguém vai lá e pergunta isso para o ChatGPT. E ele, tecnicamente, vai explicar. Até mesmo porque, muitas vezes, a ferramenta ela não vai conseguir exatamente diferenciar se eu estou fazendo um trabalho acadêmico. Imagina que eu sou estudante, sei lá, muita gente química. usa disso, inclusive, né? Desses artifícios. Oi? Supondo que eu vá, ou algo nesse sentido. Exatamente. O grande desafio, até para a plataforma, é porque, imagina que eu sou um estudante de química. E, de fato, eu esteja fazendo um trabalho sobre componentes químicos que reagem quando estão em conjunto e causam uma explosão. Então, seria uma pesquisa super genuína, eu preciso de fato estudar aquele tema, só que isso, por outro lado, pode estar tendo um mau uso, né? Pode estar sendo usado para o mal. A gente vê até que a própria solução da IA, ela não vai satisfazer 100% todos os interesses. Porque, de um lado, a gente vai ter, as pessoas deveriam ter liberdade para usar a ferramenta. Mas, por outro lado, eu preciso ter uma proteção das pessoas e da sociedade como um todo. E aí, em que ponto é que a IA vai ficar? Sem falar que a gente tem abordagens, perspectivas diferentes dentro das próprias ferramentas de IA. São feitos alguns experimentos, até acadêmicos, sociais, em que são feitas perguntas para as IAs, para descobrir se elas têm um viés mais, por exemplo, ideológico de direita ou de esquerda, e se verifica que algumas ferramentas de IA são mais liberais e outras não. E tem um ponto ainda mais crítico, que existem algumas ferramentas, algumas plataformas, que eu posso baixar essa IA, instalar no meu computador, e aí, a partir do momento que ela está na minha máquina, ela não tem trava. Então, não estou acessando o servidor da OpenAI para usar o ChatGPT. Não estou acessando o servidor da Anthropic, que é a empresa que criou o Claude. Não estou acessando o Gemini no servidor do Google. Eu baixei uma IA, não essas 3 populares, né, mas IAs feitas especificamente para isso, e instalo na minha máquina. Qual que é o uso disso original? Uma empresa ela quer fazer um assistente de automação dentro do WhatsApp, por exemplo, ou automatizar ferramentas internas, ao invés dela ficar gastando ali milhares ou dezenas de milhares de reais pagando tokens, né, pagando o uso dessas grandes IAs, ela baixa uma e instala localmente no servidor da empresa, para que o processamento das conversas feitas pela IA sejam feitas internamente e não na plataforma externa. Sem pré-definições. Exatamente. Só que isso, se existe a possibilidade de eu baixar uma IA para o meu computador, e aí ela passa a ser minha, está na minha máquina, eu posso tirar a trava. Tem ferramentas de IA de código aberto, né, open source gratuitas, não com tanto poder computacional, até mesmo porque vai haver uma limitação de processamento dependendo do computador que eu esteja usando, mas eu poderia tirar uma trava e dizer, não, a partir de agora você vai poder fazer uma imagem de qualquer pessoa usando um traje de banho, ou usando roupa nenhuma, nudez explícita. E aí imagina isso, fazendo isso com fotos de crianças, criando crianças artificiais, ou pegando fotos de crianças reais e colocando as crianças em posições ou em imagens que não seriam favoráveis.
Assim, de fato, é um desafio para a gente como sociedade. Porque a IA ela é um fenômeno muito forte, é um tsunami, não tem mais volta. Né? A gente está num processo agora de evolução, na verdade. O grande desafio é como é que a gente usa essas tecnologias, aproveita ao máximo delas, minimizando ao extremo esses riscos, esses lados negativos. Antigamente a grande problemática nas faculdades, nas escolas, se tratava do próprio Google diretamente. Hoje em dia tem muita gente, muitos jovens adolescentes que pesquisam diretamente na inteligência artificial, que em alguns casos propriamente pode utilizar como fonte de informação locais responsáveis, mas também irresponsáveis. Nessa linha, eu queria te perguntar sobre um assunto que é polêmico também, principalmente por conta dessa classe e outras classes relacionadas a esse assunto, Felipe. Muitos jovens recorrem à IA, à inteligência artificial, para buscar conselhos pessoais e emocionais. Quais são os perigos dessa relação? Tem gente, eu já vi pelo menos, que usa a IA até mesmo de terapeuta. Muito bacana. Tem alguns estudos que mostram, inclusive, Rodrigo, que o maior uso da IA, se a gente for ranquear, é para terapia. Tá? Vi alguns estudos desse ano passado e tal, então é um uso extremamente frequente. E aí a gente tem dois extremos. Né? Extremo número 1. A IA ela não é tão competente ou tão capaz de atender alguém. Quando você imagina um psicólogo IA, ela não vai ser tão habilidosa quanto um psicólogo humano. Tá? Só que vamos para o outro extremo, pega alguém de uma classe social baixa, que não tem acesso a tratamento, não tem acesso a psicólogo, não tem acesso a esse tipo de terapia. Então, será que um terapeuta IA, ele não seria melhor do que uma ausência absoluta de terapia? Ou seja, tem muitos aspectos ligados a esse contínuo, na verdade, né? Que de um lado eu tenho uma visão, do outro lado eu tenho outra, e o certo, ele está ali dentro do meio, talvez nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Né? Mas é uma solução para muita gente. Não teria acesso. É uma situação que envolve um problema social e econômico também, né? Porque não é todo mundo que tem condição de buscar uma referência, um tratamento, um acompanhamento profissional com um profissional de fato, né? E acaba indo para a linha da IA. O que eu vejo em muitos casos é que às vezes não existe um direcionamento por parte da inteligência artificial de falar, a gente não está numa sessão de fato, né? Mas assim, são conselhos que acontecem, enfim. Exatamente. Eu fui conversar com a IA, um dia eu estava com um problema de saúde, uma lesão tal de treino, e ela disse, estou com sintoma tal. Eu disse, Felipe, nesse teu nível, cara, eu recomendo fortemente que você vá no médico. E eu fui no médico. Outra situação, eu estava com um problema respiratório. Tossindo, resfriado que piorou. Felipe, vai no médico, que isso talvez seja um caso mais grave. Eu fui no médico, fiz um raio-x, Felipe, isso é o início de bronquite. Então a IA também ela pode me ajudar. O outro desafio que surge ligado a isso. Quem é que tem o esclarecimento, né, de usar a IA e meio que tentar ali distinguir o que é que ele vai resolver sozinho ou quando é que ele vai obedecer a IA, até quando a IA disser que recomenda ir no médico. Porque ele fala exatamente o que você falou. Olha, isso não é uma consulta médica, mas eu recomendo isso aqui. Então tem gente que vai acabar seguindo a recomendação da própria inteligência artificial. Felipe Pereira, especialista em mercado digital, bate um papo com a gente sobre novos anúncios da Meta, que vai passar a notificar pais em relação à identificação de sinais de automutilação ou ideação. A gente está conversando também sobre outros pontos relacionados à inteligência artificial. E Felipe, como que deve ser o papel em relação às famílias na orientação sobre o uso responsável da inteligência artificial dentro de casa? Acontece também que muitos idosos têm usado a inteligência artificial de maneira irresponsável. Uma coisa que eu tenho percebido é que em muitas buscas, nos próprios mecanismos como o Google, algumas respostas já vêm resumidas em formato de inteligência artificial. Em relação a esses dois pontos, de que forma que você enxerga isso como um problema ou como uma solução de resumo e de que forma que as famílias devem ter os cuidados, não só com os mais novos, mas propriamente as pessoas mais velhas que fazem uso da internet e, consequentemente, da IA? Tá, vamos lá, muito bacana. Primeiro ponto, a questão do resultado do Google, né? Qual que é a função do Google como plataforma, né, do buscador? Entregar a melhor resposta possível para uma pergunta, um desafio de Felipe.
seja onde é que eu tenho um restaurante próximo de onde eu estou para almoçar, seja qual que é o melhor modelo de tênis para eu fazer meu crossfit, seja como é que eu resolvo o problema XYZ. Até uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a melhor forma dele me entregar isso era buscando os sites e blogs da internet e me entregando uma página de resultados da busca lá do buscador tradicional. Com o advento da IA, a melhor forma de resolver o problema do cliente, do usuário nesse caso, é ele raciocinar com a mentalidade da IA, com o paradigma novo da IA, e me entregar essa resposta para o Felipe, para o usuário, já meio que pré-processado, e não listar apenas os sites. Isso é uma evolução no sentido de melhorar a qualidade do serviço para o usuário que está fazendo aquela pesquisa. Com relação ao papel das famílias, né, que você mencionou, eu vejo que a gente tem um desafio enorme como sociedade do uso da inteligência artificial. E eu vou até um passo anterior à educação dos filhos. Eu tenho uma filha de 21 anos, tenho um filho de 10, estão em fases da vida diferentes. Tenho empresas e tenho colaboradores, e, por exemplo, eu faço um processo seletivo, qualquer que seja a função para a minha empresa, e se a pessoa não usar inteligência artificial, ela perde pontos na seleção. Por quê? Porque é desejável que ela utilize e saiba utilizar. Porque quanto mais ela utiliza, mais ela vai ser produtiva e melhores soluções ela vai dar dentro do trabalho dela. Então, qual que é o problema disso, o desafio disso? Né? Olhando como sociedade como um todo. Eu não sei se você lembra, não sei qual que é a tua idade, então eu tenho 44. Então, eu peguei uma época que a gente não tinha smartphone. Tá? Na época que era telefone fixo. E eu lembro que eu sabia decorado, sei lá, 20, 30, 40 números de telefone, sem precisar de agenda. Não tinha celular. Hoje em dia, a gente não sabe, tem gente que não sabe nem 5 números decorados. Porque está tudo na ponta da mão da agenda. Tem gente que não sabe nem o próprio. Nem o próprio, muitas vezes, exatamente. Então, imagina que eu tenho 2 caminhos. Caminho número 1, não vou usar a agenda do celular e vou ter uma ótima memória que guarda 50 números. Caminho número 2, eu vou ficar, aspas, mais burro, com a memória pior, porque eu uso uma agenda, só que agora eu tenho 5.000 números na minha agenda. Você prefere ter uma memória melhor e ter 50 números na mão, ou usar a agenda do celular, perder memória, a gente perdeu a capacidade de armazenar os números, e poder ter 5.000 números quando precisar? Eu, Felipe, prefiro ter 5.000 números. Concordo que é mais inteligente, é mais interessante, é mais produtivo, é mais eficaz. Vamos levar isso para a capacidade de raciocínio. Eu posso usar a IA ou não usar. Se eu usar a IA, eu vou ficar, aspas, de novo, mais burro. Vou perder minha capacidade de raciocínio, literalmente. Inclusive, foram feitas pesquisas já com alunos, grupos que estudaram com IA, grupos que estudaram sem IA, fizeram um trabalho acadêmico. Os grupos que usaram IA, eles tiraram notas maiores do que quem não usou. Só que 2 dias depois, o grupo que usou IA não lembrava mais nada do trabalho. Absorção baixa, né? Não absorveu porque ele não fez. Ele operou e entregou um relatório no final. Ele fez o comando para IA. Então, se você usa muito IA, você produz mais rápido. Mas você fixa menos e aprende menos. Qual que é o grande desafio como sociedade? E aí eu não vejo nenhuma resposta pronta, assim, né, de gabarito, qual que é a solução. Eu posso não usar IA e ficar mais inteligente, Felipe, inteligência própria, ou usar IA, ficar menos inteligente, perder essa capacidade de raciocinar mais profundo e resolver muito mais problemas. O grande ponto é que quanto mais eu faço isso, em médio e longo prazo, eu vou perdendo capacidade cognitiva. Então, eu vou perdendo a criatividade, vou perdendo a capacidade analítica, e isso, em médio e longo prazo, vai ser muito ruim. Só que se eu não uso a IA, eu vou ser prejudicado em curto prazo, do ponto de vista de eficiência. Ou seja, é um tipo de dilema, né, que usa, porque é que eu tenho feito hoje na minha vida pessoal, eu como indivíduo, né, como profissional. Vou fazer, por exemplo, uma preparação para uma entrevista, para um evento, para uma palestra. Eu procuro ao máximo me preparar sem a IA, então pensar sozinho, inicialmente. Depois eu peço uma ajuda para a IA, para ela pesquisar informações e me traz, e no final eu faço uma reanálise sozinho novamente, para que eu consiga usar o melhor da IA e consiga manter minha autonomia cognitiva, vamos dizer assim. Levando isso para os filhos, né, que você foi comecei lá do gancho da tua pergunta.
Como é que a gente trabalha isso como família? Como é que eu faço o meu filho pensar com a cabeça dele, mas sem desprezar as ferramentas de IA? Porque a ferramenta está lá, a ferramenta ajuda bastante, a ferramenta acelera o processo. Você vai fazer uma entrevista sobre um tema, você vai entrevistar alguém. Pô, muito bacana você ir lá na IA, me dê um resumo desse político aqui, vai trazer toda a trajetória. Não faz sentido você fazer isso na mão se tem uma ferramenta que pode te acelerar. Só que você, como profissional de comunicação, você não pode entrar na entrevista sem ter entendido, né, ou absorvido absolutamente nada daquele tema que você vai tratar. Então, acho que passa muito pelos dois aspectos, né? Primeiro, orientar o uso da ferramenta, permitir, eu não vejo proibição como uma solução, né? E, em paralelo, como é que ele pode fazer o bom uso dessa ferramenta. Até mesmo porque, socialmente, o papel da informação, ela mudou radicalmente. Eu fiz trabalho lá atrás com enciclopédia de papel. Barça, Mirador, Delta Larroux. Qual que era o melhor trabalho? Era o cara que tinha a melhor capacidade de ter até acesso à informação. Se você tinha acesso à enciclopédia melhor e eu não tinha, o teu trabalho ficava melhor, porque eu não tinha dado. Na internet, depois dos buscadores, Google e etc., todo mundo passou a ter acesso basicamente às mesmas informações. O que é que mudou? A capacidade do Rodrigo e do Felipe analisar as informações que todos já têm. Então a gente equilibrou o acesso à informação, que antigamente algumas pessoas tinham e outras não, e agora todos têm acesso às mesmas informações. E aí, quem é que usa a informação melhor? E agora com a IA, não existe mais um desafio de acesso à informação, como tinha na primeira fase. Não existe mais um desafio de processar a informação, porque eu não preciso mais necessariamente ler, processar e entender, porque a IA ela vai me ajudar nisso. E aí, qual que é o grande desafio? Como é que eu uso o poder da inteligência artificial para me ajudar a fazer aquela tarefa que eu estou fazendo? E esse é que é o grande pulo do gato. E é aí que você realmente ganha performance, tanto na vida pessoal, como também na vida profissional e várias áreas de atuação da nossa rotina. Muito bem, conversamos com o Felipe Pereira, especialista em mercado digital. Falamos sobre o cenário em relação à Meta, que anunciou que vai passar a notificar pais quando identificar sinais de automutilação ou ideação suicida em conversas de adolescentes com assistência de inteligência artificial. Falamos sobre o impacto disso também em relação ao setor empresarial, diversos pontos associados à inteligência artificial. Felipe, eu agradeço demais a sua disponibilidade, esse nosso bate-papo aqui no De Olho na Cidade, Jovem Pan News, Presidente Prudente. Querido, eu que agradeço pela oportunidade, foi um prazer bater papo com vocês e, precisando, estamos à disposição. Esta é